Olá a todas, todos e todos. Estamos de volta, começando a nova temporada dos Diálogos dos Patologizantes, já a nossa terceira temporada, 2026, e hoje nós começamos com o episódio 36. Já estamos no 36. Eu sou Maria Aparecida Moisés, sou professora titular de pediatria da Unicamp e militante do Despatologiza. E esse é o podcast do Despatologiza, os Diálogos dos Patologizantes. E hoje eu tenho o imenso prazer de conversar com uma querida amiga, a Luciane Toni de Lima e Silva. Oi, até deu uma trava-língua. A Luciane Toni de Lima e Silva Surjus. A Lu é uma amiga muito querida, terapeuta ocupacional, doutora em saúde coletiva e é docente do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Unifesp. Líder de um grupo de pesquisa extremamente importante, que é o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão Diverso, Saúde Mental, Redução de Danos e Direitos Humanos. A Lu também é coordenadora de saúde mental no Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Ela tem se dedicado aos estudos de metodologias de cuidado participativo e emancipatório, à construção colaborativa e à democratização do conhecimento e à regulamentação dos usos da maconha, com ênfase na promoção da equidade e promoção social. Como vocês viram, a Lu atua em todas as frentes, então, quando a gente convida, é até difícil dizer, Lu, do que nós vamos conversar hoje? Hoje, nós vamos falar da mais nova, ela está sempre achando coisas novas para fazer, e agora ela resolveu que o mundo real está meio chato, e ouviu falar que existe um mundo digital, e partiu para estudar o mundo digital e ver se ele existe mesmo. Lu, obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer enorme, né? Então, o título hoje é Saúde Mental na Saúde Digital, Distâncias e Aproximações. E a Lu trabalha com saúde mental de um modo lindo, trabalha com a questão de redução de danos, com o uso... esqueci a palavra. O uso lúdico, né, de substâncias como a cannabis, né? Nem por isso somos maconheiras, mas defendemos o uso da cannabis, né? E a Lu atua em várias frentes, e agora ela vai conversar com a gente sobre saúde mental na saúde digital. Mas antes, como eu ainda não consegui entender o mundo digital, Lu, explica para nós, existe esse mundo digital? Como ele é? Vale a pena ir para lá? E eu queria agradecer a sua generosidade de estar aqui com a gente, mais uma vez. Oi, querida, eu que agradeço muito, uma honra para mim, né, poder ser chamada de sua amiga, uma admiração imensa, nossa professora, nossa mestra, que nos guia aí, né, no enfrentamento de questões no campo da saúde mental. E aí o mundo digital me pegou, Cida, um pouco para poder me situar também, né, entender do que se trata, entender de que maneira a gente pode se relacionar de uma forma mais interessante. Eu fiquei esses dias, estive em Brasília, no encontro discutindo, né, as questões de mundo digital e saúde mental, e uma das primeiras coisas que eu levei para a discussão foi que, ao passar por Brasília, né, pela catedral, em Brasília, eu me deparei com uma senhorazinha sentada, uma senhora cega, pedindo dinheiro na porta da igreja. E aí, no pescoço dela, estava pendurado parecendo um crachá, e a hora que eu olhei, era um QR Code para fazer o Pix para ela. Né? Então, aí uma das coisas... O mundo virtual existe. Ali me ficou muito concreto, né? Como a gente... acho que antes, né, nós que somos analógicas, a gente tinha muito essa impressão de uma distância, né, e de uma separação entre o mundo físico, né, o mundo que a gente habita, né, na materialidade, desse mundo digital, né? Então, um ambiente externo, né, que a gente entra para, né, se contatar, enfim, desenvolver algumas questões, mas que hoje, né, a gente já tem, acho que gerações que a gente vem brincando, né, que já nascem com
com o celular na mão, que já se relacionam, né, muito fortemente nesses ambientes virtuais, e hoje é uma realidade, né? Essa conectividade, né, entre mundo material, físico e mundo digital, ela é muito comum, né? Então a gente faz compra pela internet, a gente se relaciona com os amigos e combina e faz reunião no ligação de vídeo no WhatsApp, no Meet, estamos aqui fazendo uma transmissão, né, de um conteúdo, né, de um conteúdo que precisa chegar e precisa ter, né, uma amplificação, né, do seu alcance. A gente tem chats de comunicação, né, entre estudantes, crianças, adolescentes, enfim. Nós temos grupos, né, desde do Orkut ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, então grupos que geram, né, uma sensação de pertencimento, né, de trocas entre as pessoas, né, e também um alcance, né, mediado pela tecnologia, um alcance de informações, né, muito amplo, né, e também, do mesmo modo, um alcance de visibilidade e de denúncias, né, de questões que também hoje, por ter o celular na mão, né, por ter esse acesso global, esse mundo digital muito próximo, né, em tempo quase que real, de visibilidade das coisas que estão acontecendo, né, na vida material. Então, quer dizer, você tá dizendo, então, que a gente se acha analógica, mas a gente está o tempo todo transversalizado pelo mundo digital sem saber. Ele nos invadiu, se apropriou de exatamente. nós. Se apropriou de nós e nem pediu licença. Se apropriou de nós, não pediu licença, consome os nossos dados, que são vendidos e circulam, né, por vários espaços. Tem muita gente lucrando muito com tudo isso, né? Não somos nós. Não, pelo contrário. Não, a gente só com esse negócio, eles invadem as nossas contas. Exatamente, exatamente. Nós temos aí muito que aprender, né? Acho que com novas gerações e com novas políticas, e isso tem sido um objeto, Cida, de preocupação nas políticas públicas, né? De como esse ambiente virtual, esse mundo digital, né, que está tão próximo e tão interligado, né, às questões que são do nosso cotidiano, né, da nossa organização social, né, da nossa organização comunitária, como esse ambiente virtual também precisa ser um ambiente regulado, né, da mesma forma Sim. que a gente tem uma regulação, né, daquilo que é crime, daquilo que é impedimento, daquilo que é limite, né, nas relações, há necessidade também de uma regulação desse espaço, porque ele também se tornou uma terra de ninguém, uma terra sem lei, né, onde as pessoas se apresentam como querem, né, agudizando também, né, uma série de desigualdades, violências, né, que a gente tenta combater, né, no nosso dia a dia, que a gente avançou a passos muito lentos, mas por meio de luta de muitos movimentos sociais, que no ambiente virtual acabaram ficando aí sem regulação, né, e com essa amplificação também dos seus efeitos, né, uma coisa dita a uma pessoa tem um efeito, uma coisa dita a 1 milhão de pessoas, né, tem efeitos bastante preocupantes. E, na verdade, sempre tem o lado escuro da força, né? Tem os Jedis e o lado escuro da força, não vamos esquecer, com a Estrela da Morte e tudo mais. Mas o lado escuro entrou com tudo no mundo digital. Então, a desinformação corre solta, né? E, como você falou, sem lei, né? Não tem punição, e a desinformação e o ódio, né? Uma disseminação do ódio, incentivo ao ódio, racismo, homofobia, transfobia, violência, feminicídio, tudo isso correndo neste mundo, né? Dominado por alguns poucos, né? Acho que essa é uma questão que você coloca que é extremamente importante, né? E que a gente precisa ocupar até para poder enfrentar também. E precisa ter a lei, né? Precisa ter uma regulamentação.
precisa ter uma regulamentação para pôr limite na participação individual das pessoas, né, nesse tipo de produção e disseminação, né, de conteúdo de ódio, de racismo, de misoginia, e também colocar limites e responsabilização para as plataformas, né, que são as que de fato lucram, né, com esse alcance e que se eximem dessa responsabilidade, colocando um pouco no discurso da liberdade de expressão, né, das pessoas terem autonomia, responderem pelo que fazem, e se eximindo dessa responsabilidade. Querem ficar com o lucro, mas não com a responsabilidade, nem com o ônus, né, de ter que tirar um pouquinho dos seus lucros estratosféricos, né, para implantar ali mecanismos de proteção das pessoas, né, mecanismos de limite e acompanhamento daquilo que acontece no ambiente virtual. Lu, entrando em cena a minha versão paranoica e conspiracionista, né? Até que ponto eles não querem a regulação, os donos das plataformas, por uma questão de lucro ou por uma questão de ideário e porque é isso mesmo que eles querem? Porque algumas contas são banidas, né? Quando você não tem a desinformação, quando você trabalha contra isso, a sua conta é bloqueada, a sua conta é banida, tem os algoritmos que de naturais e espontâneos não tem nada, quer dizer, tem sim os donos das plataformas que têm esse ideário, né? O ideário, um ideário fascista mesmo, que é o que a gente está vivendo, né? A gente é que está invadindo a plataforma deles, né? Sim, não sei se é paranoia demais, eu assumo. Eu acho que é isso, assim, já ultrapassamos também a ideia de que é só nossa paranoia, né? Assim, é muito evidente, né? Tem uma direção, tem uma ideologia, né, que dirige, né, esses esforços, né? Então, a gente vai identificando né, são grandes corporações, né, chefiadas, né, por homens, né, com articulações políticas bastante fortes, né, e com uma ideologia fascista. Acho que não tem outra palavra que possa definir, né, porque se por um lado abuso de crianças e adolescentes, pornografia infantil, violência, discurso de ódio, são lidos, né, como manifestação de liberdade de expressão, né? Por outro lado, movimentos por luta de garantia de direitos, por exemplo, né, a gente estava dizendo da questão do direito a poder se cuidar com os benefícios terapêuticos da maconha, por exemplo, né? Pode ser lido como algo nocivo, né, à saúde das pessoas, e aí cai todo mundo, todos os movimentos, todas as associações canábicas, né, que por detrás está um interesse grande, né, de monopólio da indústria, né, da indústria farmacêutica, né? Porque escapou da indústria farmacêutica, eles não conseguiram pegar. Aí não tem mais interesse, né? E aí passa a ser objeto de combate, né? Porque a hora que você também organiza os algoritmos para identificar e derrubar redes e excluir conteúdos, né? Assim, é óbvio que esses mecanismos já existem, estão à disposição e estão sendo utilizados para determinadas finalidades e outras não, né? Então, no interesse da manutenção, né, do poder, na manutenção dos sistemas de opressão, eles têm todos os recursos, né, para viabilizar o seu projeto, né, mas para garantia de direitos, para modificação, para enfrentamento de desigualdades, para contraponto, né, dos sistemas de opressão, eles não se responsabilizam e aí as pessoas são, né, independentes para expressar sua opinião. Sim. Mas a gente também pode invadir esse espaço, né? E você tem feito isso brilhantemente. E eu queria que você contasse um pouquinho das possibilidades que existem no campo das políticas públicas de saúde, e aí mais especificamente no campo da política pública de saúde mental,
Como é que a gente pode usar a saúde digital? O que ela nos possibilita? O que ela enriquece nesses debates? Como é que a gente subverte essa plataforma e usa ela a nosso favor? Esse é um desafio grande, né? Eu acho que, por um lado, a gente identificar quais são os efeitos, né, da digitalização da vida, né? E quais são os efeitos da digitalização na vida sobre a saúde mental, né? Como um campo de conhecimento, mas também como um campo de cuidado, né, de efetivação, de construção de política pública, né? Então, a gente tem percebido que, por um tempo, a gente tinha, nas questões de saúde mental, nas questões mais relacionadas, né, ao diagnóstico de transtornos mentais, né, de problemas de sofrimento, sofrimento psíquico, sofrimento mental, como uma questão estigmatizante, né, algo que a gente precisava esconder, algo que era de menor valor, né, que as pessoas se constrangeriam e que, de fato, levariam e levaram, né, a práticas violentas de encarceramento, né, de segregação, de controle, né, e de bastante violência. E hoje, que estão voltando com tudo. Que estão voltando com tudo. Voltando com tudo, né? Nas não comunidades antiterapêuticas. Né, que estão aí em franco combate, né, em forças também desiguais, né, em termos de poder político e capital financeiro, né. Eu acho que isso tudo, né, Cida, o que a gente percebe é que a gente tem nesse processo de digitalização da vida uma amplificação dos nossos velhos problemas, né? Isso tem um alcance maior, isso tem uma agudização, né? E, por outro lado, a gente tem uma certa diminuição da estigmatização com relação às discussões de saúde mental, aos problemas de saúde mental, mas caminhando muito para o sentido de que há uma certa... um certo fetiche quase, vou me arriscar a usar essa palavra, não é a melhor palavra, e posso aí ser também compreendida de várias formas, mas a gente sai de um campo em que os problemas de saúde mental eram estigmatizados para um outro campo que eles são banalizados, glamorizados, que eles geram um certo pertencimento, né? Então, você... numa comunidade que está fragilizada das suas relações pessoais, que as pessoas estão sozinhas, estão se sentindo sem pertencimento a grupos, né? Essa possibilidade também de que haja um processo de construção de identidade subjetiva, né, a partir do marco, né, de um problema de saúde mental, de um diagnóstico, enfim. De um diagnóstico, né? Então, a gente, né, olhar para esses efeitos. Então, o debate... E tem a luta pelo diagnóstico, né? Com se ter o diagnóstico, resolver-se o problema. Porque a gente tem, de fato, uma série de ambiguidades, né? Que é a gente pensar que alguns diagnósticos, eles são para alguns grupos populacionais, né? Então, a gente tem lutas também, né? De movimentos da população negra para dizer, olha, o diagnóstico chega para nós é a criminalização, né? Não tem um reconhecimento do sofrimento psíquico, né? Então, a gente tem um cenário, né, bastante complexo de mudança da pauta da saúde mental, de mudança das questões de saúde mental, que vão acompanhando o andar dos nossos tempos, né? Então, para a gente poder pensar o que a gente precisa incidir sobre a questão da saúde digital no campo da saúde mental, é importante a gente conhecer esse cenário, né? Como que está esse cenário? Então, uma outra preocupação que tem dessa glamorização dos diagnósticos, né, e dessa função do diagnóstico como mecanismo de pertencimento social, né, de criação de grupo identitário, a gente tem também uma questão que é a amplificação
a autorização, vou chamar assim, de que toda e qualquer pessoa possa dar sua opinião sobre questões de saúde mental nas redes sociais, sem ter formação para isso, sem ter cuidado, sem ter zelo ético, né? Então, de fazer palestras sobre questões de saúde mental, de fazer suas indicações, e isso com efeito, né, na vida das pessoas que escutam, né? Então, muitos coaches, né, aí dando as suas opiniões sobre vários temas e também sobre a questão de saúde mental. Um outro aspecto que eu queria destacar é a superexposição da vida pessoal, né? Então, a gente tem ali nas redes sociais uma superexposição, né? A gente tem vivido, né, ao uso de inteligência artificial para fazer modificação nas fotos, né, de mulheres e crianças, colocando nuas. Então, essas... Não tem de homem, né, Lu? Não tem. Não tem, né? Por que será, hein? Não tem. A incidência é sempre sobre mulher e criança. Sempre os mais frágeis. Né? Sempre os mais frágeis. Então, é uma agudização de problemas antigos. Né? Não tem novos problemas, mas tem novos mecanismos. Uma nova ferramenta para amplificar um problema antigo. São machucar ainda mais, né? E com esse alcance assustador, né? Porque aí você alcança milhões, né? E para reverter isso é bastante complicado, né? Um outro aspecto, a superficialidade, então, né, dos conteúdos, das relações. Então, as relações todas muito rápidas, muito fragmentadas, conteúdos muito frágeis, né, que vão ganhando, fake news, né, então, o que a gente viveu, né, das vacinas da Covid, né, então, informações deliberadamente erradas, né, para que também os mais frágeis pudessem sofrer consequências, né, relacionadas à falta de segurança das informações, né. O uso compulsivo de telas, né, isso tem sido um problema grave. A questão dos jogos se ampliaram muito, né, com a questão dos aplicativos, né, de jogos e apostas. Chat GPT usado para terapia, né, então, já vários casos, né, identificados de jovens que cometeram suicídio, né, e que não estavam sendo acolhidos e cuidados por nenhuma pessoa, mas que faziam terapia no Chat GPT, né. Então, é uma série de questões que a gente não vai conseguir ficar de fora, né? Então, a gente já tem uma série de repercussões do tema da saúde mental, né? A partir das ferramentas digitais, né, na vida das pessoas. E a gente tem, por outro lado, esse reconhecimento já público e governamental, né, de que o mundo virtual precisa ser um mundo regulado, né, e que a política pública precisa ocupar esse espaço, né. Então, a gente tem tentado, Cida, acompanhar um processo, uma política pública, na verdade, né, de digitalização do SUS, né, chamado Programa SUS Digital, e aí, pelo Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, a gente tentar sustentar, né, as nossas lutas por promoção de equidade, né, e enfrentamento das desigualdades, criar condições, né, e soluções que possam também, nesse ambiente, fazer o enfrentamento que a gente faz na luta antimanicomial há tantos anos, né. Então, pensar também aí a cultura da saúde digital no campo da saúde mental, as soluções tecnológicas e serviços, né, digitais que possam agir como uma nova porta de acesso às políticas públicas, uma nova porta de acesso ao SUS, e pensar como é que a gente reorganiza, né, as nossas práticas de trabalho para que a gente produza informações, né, de qualidade para tomada de decisão e que a gente entre nessa disputa, né, daquilo que está em jogo nesse ambiente também virtual. Lu, fala um pouquinho sobre o SUS digital e o que você tem feito no Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, que são duas coisas muito ligadas, né? São. Hoje a gente tem uma política indutora, né, de digitalização no SUS, então tem um programa chamado SUS Digital. Esse programa ele vai se organizar a partir de 3 eixos, né? Então, um eixo é o eixo da cultura da saúde digital, né? Então,
um pouco que a gente veio vivendo e se acentuou na pandemia, né, do mundo digital ser um espaço onde as pessoas buscam formação, né, e informação de qualidade. Então, utilizar esses recursos digitais para fazer o conhecimento seguro e qualificado chegar, né, para os profissionais do SUS, para os profissionais de saúde. Então, hoje a gente tem um aplicativo chamado Meu SUS Digital, que ele já reúne ali as informações da nossa vacinação, ele reúne algumas informações de cuidados específicos em saúde, ele tem mini aplicativos, né, para você poder acompanhar, então a caderneta da criança está ali, né, então essas estruturas, né, têm sido contempladas, né, no Meu SUS Digital. Tem um outro eixo, né, que é justamente da criação de soluções tecnológicas e serviços de saúde digital. Então, pensar esses espaços, né, com alta tecnologia e que requerem um deslocamento grande das pessoas, né, para fazer tratamento fora do seu domicílio, para acessar grandes centros, né, para acesso à alta tecnologia, verificar o que dessa tecnologia pode também nos ajudar, né, a qualificar as avaliações nos serviços de menor complexidade, utilizando as ferramentas digitais para acessar esses equipamentos de alta tecnologia, então ajudar a qualificar, né, diagnósticos, chegar a outras tecnologias e viabilizar aí alguns serviços de saúde digital. Inclusive a discussão entre profissionais da rede básica, né, com hospitais especializadíssimos, né, discutindo o caso, o paciente, o exame, né. Então, algo que a gente já tinha avançado, né, em termos de pensar o lugar da especialidade, né, como um lugar de apoio para a qualificação, né, dos processos de cuidado, né, na atenção básica, né, tanto no apoio matricial, né, especializado, coisas que exigiam ainda da gente diminuir o deslocamento do uso do paciente, mas ainda teria que garantir o deslocamento dos profissionais, né, especializados. Sim. E a tentativa é de que a gente possa utilizar, né, ferramentas digitais para viabilizar um amplo alcance sem necessariamente, né, ter aí processos de deslocamento para aqueles que não são necessários, né, para aqueles que não envolvem aí exames tão específicos, tecnologias tão específicas, que a gente possa, né, ampliar esse acesso, né, e dar suporte para as equipes conseguirem ter autonomia, né, para fazer o cuidado horizontal e identificar mais rapidamente questões de agravo que precisam ser, né, chegar para o cuidado mais especializado, né. E tem um último ponto desse programa SUS Digital, assim, do último eixo, que é o eixo da interoperabilidade, que esse nomão enorme, que tem a ver com a gente conseguir qualificar... Interoperabilidade. Que é a gente ter, de fato, sistemas que dialoguem e que gerem informações consolidadas para melhor tomada de decisão em termos das políticas públicas. Então, a gente tem, assim, por exemplo, o processo de digitalização dos serviços de saúde, das redes de saúde, foi acontecendo, mas também muito engolido pelo mercado. Então, várias empresas oferecendo soluções tecnológicas de digitalização para vários municípios, e os municípios ali comprando tecnologia e tentando se virar. Qual é o prontuário eletrônico que vai ter, qual é o sistema de informações que vai ter. E a gente tem uma fragmentação grave nas informações geradas no SUS, né? E isso fragiliza a tomada de decisão, né? Porque a gente não tem segurança nas informações. Aquilo que era para conectar, fragmentou ainda mais. O que era para conectar virou uma mercadoria de grande interesse. Então, o SUS Digital é um pouco... correr atrás dessa questão e criar uma comunicação entre essas diferentes soluções que foram criadas para que o SUS consiga, né, sistematizar essas informações e cada vez mais depender menos de soluções privadas, né? Cada vez mais depender
de estruturas, né, e de suporte, de plataformas que o poder público, que o governo federal, que o Ministério da Saúde disponibilize, né? Então, esses são os eixos, né, que o programa SUS Digital se organiza. E aí, os núcleos de saúde digital, né, que são vinculados às universidades, estão sendo também convocados a se reorganizar para poder entrar nessa disputa, né, e poder também se colocar à disposição de fazer avançar o programa SUS Digital, né. Então, a gente tem o Núcleo de Saúde Digital na Unifesp, né, coordenado aqui pela professora Cláudia Fegadoli, professor Tiago Domingos, que tem várias áreas de atuação, e eu estou na coordenação da área de saúde mental. E aí, na área de saúde mental, a gente, né, tinha aí como... E era o que eu ia te perguntar. E aí, como é que ficamos na saúde mental? E aí, na saúde mental, a gente tinha um ponto de partida, Cida, que era a promoção de equidade, né? Então, uma Sim. crítica, né, que se faz, né, em relação à saúde digital, é que ela também não aprofunde essas desigualdades de acesso, né, de poder acessar aqueles que têm recursos, né, e que vão ter à sua disposição as tecnologias. E alguns problemas relacionados também a alguns grupos populacionais, que, assim, uma das questões, né, que a gente foi se deparando, né, em se aproximar desse debate, era que, por exemplo, no Reino Unido, a provisão de serviços digitais tinha agravado as condições de saúde dos idosos, né? Porque aí, na confiança, né, de que os idosos acionariam aquela tecnologia simples para fazer o seu acompanhamento, não tinha, né? E aí deixam de ser acompanhados, passam a ter, né, os seus problemas de saúde agravados. Então, na saúde mental, a gente tomou a questão da equidade como ponto de partida. Né? Então, a gente tem... Até porque nem todo mundo, a equidade de acesso ao mundo digital não existe. Lembremos da pandemia, né? Não era ser criança na pandemia, não era uma infância. Se já não existe uma infância e uma criança, na pandemia muito menos, né? E mesmo adultos, quer dizer, não vivemos todos a mesma pandemia, né? É uma desigualdade absurda que é exatamente um dos fatores é a questão de acesso a esse mundo digital e que tem tudo a ver com classe social e inserção social, com acessibilidade, né? Tudo a ver. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do programa de dignidade menstrual, né? Então, a gente teve, até na farmácia popular, a gente teve corrupção, né? Receita falsa para acessar. Então, nesse avanço, né, assim, programa de dignidade menstrual, então faz o cadastro pelo ESUS, faz o cadastro ali numa plataforma governamental, e aí retira, né, você tendo, né, cumprindo todos os critérios, você retira o absorvente na farmácia popular. E para as pessoas em situação de rua? E para as pessoas, né, na área rural? Né? E para as pessoas que não acessam a internet? Né? Então, a gente olhou muito, né, para esses aspectos, né, que a promoção de equidade, ela precisa olhar tanto para o acesso à tecnologia, né, aos recursos tecnológicos e de rede, de infraestrutura, quanto para a questão de grupos populacionais, né, e de áreas de vazios assistenciais, né. Então, a gente tem olhado muito fortemente para grupos populacionais, então, populações indígenas, populações do campo, população em situação de rua, pensando vazios assistenciais, pensando ainda estigmatização, barreiras de acesso, sejam atitudinais, né, ou sejam por necessidade de longos deslocamentos, a questão da violência, a questão das informações e da perda de continuidade de cuidado nas articulações entre serviços de saúde mental e serviços de emergência, né, de urgência e emergência. E aí a gente tem feito, então, essas frentes, né, de ação com uma articulação territorial. Então, a gente entendeu que, para que a gente tomasse como ponto de partida a promoção de equidade, pensando em saúde mental, que a gente não poderia, de modo nenhum, desterritorializar o cuidado. Sim. Né? Então, substituir, né? Não, em nenhum momento, substituir pessoas por tecnologia,
né, que é o que acontece em algumas dessas experiências, né, a pessoa vai fazendo tudo sozinha, ela faz o rastreio, ela também se cuida sozinha, ela também toma as decisões sozinhas. Então, a gente não poderia substituir pessoas, então que a tecnologia sirva para conectar pessoas, né, entre os próprios grupos populacionais e também com profissionais de saúde, né, e que a gente precisaria olhar para as condições também de vazios assistenciais, né? Então, onde é que o cuidado de saúde mental não chega, que a gente precisa fazer chegar? E aí a gente foi beber de algumas apostas, né? De fortalecimento de cuidado junto desses grupos, né? A experiência do diverso, né, com a formação de redutores de danos que são orgânicos, né, que são pessoas da própria comunidade que vão prover cuidado, né, a outras pessoas. De uma experiência do Banco da Amizade, né, que é uma solução do Zimbábue, né, com a formação de avós das comunidades como promotoras de saúde mental, e da própria experiência do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, que na pandemia criou uma rede de saúde mental, né, totalmente voluntária, organizada pelo movimento, mas que usa, né, essas ferramentas, a tecnologia, para fazer chegar o cuidado, né, para as populações do campo, né, nos acampamentos e nos assentamentos, né. Então, a gente vem desenvolvendo aí, junto com esses parceiros, né, soluções para que a gente possa criar condições de cuidado em saúde mental a partir da perspectiva social. Em liberdade. Exatamente. Para que a gente consiga, então, mantidos os nossos princípios, né, que organizam o nosso cuidado, fazer caber na tecnologia aquilo que a gente entende, né, como uma perspectiva ética aí de prover cuidado em saúde mental. Muito bom, Lu. E o mundo digital? A gente invadir o mundo digital pode nos ajudar na luta pela despatologização? Na construção de vidas despatologizadas? Como é que funciona esse desafio? Como é que você vê isso? Olha, Cida, eu acho que os diálogos despatologizantes são um exemplo, né? Que não abre mão, né, da sua diretriz ética, usa a tecnologia para fazer chegar e fazer alcançar, né? Tem garantido um amplo acesso, né, a conteúdos de qualidade. Então, eu acho que a gente sempre esteve, né, na saúde mental na contramaré, né? Em nenhum momento, como o próprio SUS, né, Cida? Não é de interesse de um país, né, que se organiza, né, a partir da violência, né, da escravização, do sequestro, do extermínio, né, da corrupção, não é de interesse, né? Então, por vezes a gente se sente assim, um grãozinho de areia, né, nesse mundo tão grande, tão articulado, né, onde o poder ainda se concentra, né, nos mesmos grupos, né, no mesmo funcionamento, mas a gente tem aprendido a fazer, né? Então, às vezes a gente consegue ser um grãozinho de areia que entra no olho deles, né? Não é? A gente a gente incomoda. A gente incomoda, a gente alcança algumas pessoas, a gente alcança os pares, né? E quando a gente vai alcançando os pares, a gente vai também tomando, né, essa consciência de que somos muitos, né? Podemos estar pouco articulados, né? Podemos não contar, né, com todo esse financiamento e todo esse poder, mas a gente tem conseguido, né, manter pontos de tensão, manter cuidado, manter articulação e agenciamento, né, com parceiros, e a gente tem conseguido produzir vida onde a gente passa, né? Então, acho que essas pessoas que a gente consegue acessar, que a gente consegue estar ao lado, consegue seguir fazendo esses enfrentamentos, fazendo inclusão, fazendo modificação, né, nesses cenários de violência,
Eu acho que isso é possível, né? E é a gente aprender a usar essas ferramentas, né? E ir criando articulações, né, entre pares, para a gente invadir esse espaço aí e causar pelo menos muito incômodo, muito constrangimento e de vez em quando travar um pouco, né, as engrenagens dessa máquina e inverter os fluxos. O grãozinho de areia às vezes trava a engrenagem, né? Mas eu queria que você falasse mais, Lu, da sua experiência nessa área e como é que isso articula com todo o resto, que não é pouco, porque você é multifacetada, né? Você escapou do diagnóstico de TDAH e de TOD, eu já falei, escapamos a questão, né? Então, senão, não, imagina ficar numa coisa só, muito chato, né? Precisa ir mudando até para poder alimentar, e não é largando, né? Não vai largando, vai juntando coisas, né? E vai articulando. Então, eu queria, olha como você faz isso de um modo muito lindo e emocionante, queria que você falasse como é que isso vai articulando tudo. Cida, lembrei do Armando Rajo também, que é um amigo muito querido. E o Armando, quando eu trabalhei com ele em Sorocaba, né, a gente fechando 4 hospícios em Sorocaba, né? Abrindo as portas? Abrindo as portas, assim... arrebentando o cadeado. Arrebentando o cadeado, montando serviço, resetando a rede, que era uma rede toda já dos donos, né, dos hospícios, eles já eram comerciantes da RAPS também, né? Eles já tinham entendido que o hospício ia acabar e eles foram virando donos de CAPs, donos de residências terapêuticas, né? Ali um processo muito grave. E uma das surpresas boas, além de muitas outras, né, que foi um processo muito bonito, mas muito duro, o Armando Raj dizia assim, que ele era pessoatra, que ele não era especialista de uma especialidade da medicina, que ele era pessoatra, que ele era um especialista em pessoa. Maravilhoso. E aí, assim, é muito inspirador, né? Porque eu tenho um pouco essa sensação, né? De quando a gente vai se aproximando, de fato, das pessoas, a gente vai se deparando com essa complexidade da vida e do viver, né? Desses grupos que são expropriados, né? E violentados, e a gente vai se comprometendo, né, Cida, a ampliar as nossas forças, as nossas incidências, para incorporar, né, um pouco dessas dificuldades que são enfrentadas. Então, eu trabalhava aqui, né, com população em situação de rua, usuário de drogas, e aí a gente se encontra, né, com a população indígena e vai tentando pensar, né, o que tem de comum essas lutas, né, populações também expropriadas, tentando defender e preservar o planeta, né, numa relação não comercial, né, com a terra, com a alimentação, com a produção. E aí a gente vai se encontrando com o pessoal do MST, né, brigando pela alimentação saudável, brigando pela reforma agrária, né, pela distribuição da terra no nosso país. E aí a gente vai andando e vendo o quanto todas essas questões têm a ver com saúde mental, tem a ver com democracia, tem a ver com participação, né, com uma respeito. Coisa, é uma luta só, né? É uma luta só, né? E aí acho que afetivamente a gente... acho que foi um pouco o caminho que eu fui fazendo por aqui, né? Assim, me deixando afetar, né, por essas experiências, me colocando numa postura de aprendizado, né, de aprender as novas questões, aprender o que é peculiar de cada território, de cada população, e encontrar o comum no agenciamento dessas lutas, né? Então, eu acho que isso vai me ensinando, né, vai me ampliando a complexidade, né, do que a gente vai se propondo a fazer, mas também vou encontrando parceiras e parceiros muito queridos que vão topando essa bronca junto, né? Então, acho que é isso, assim, né? Ter os parceiros do diverso,
ter a equipe, né, do Observatório Farmacon, ter o Movimento Despatologiza, ter aqui agora o Núcleo de Saúde Digital, né, são todas estruturas, né, muito potentes e afetivas, né, que vão garantindo, né, sustentação a essas lutas, né. Então, a gente hoje, fazendo as reuniões da saúde digital, e onde a gente encontra, né, alguém que está lá no assentamento, com alguém que está lá na terra indígena, com alguém que está, né, ali nos territórios de extrema vulnerabilidade, né, de moradia insegura, de situação de rua, discutindo, né, o que é saúde mental, né, como é que as pessoas vivenciam isso, que jeito que a gente quer cuidar dos pares, né, dos iguais, como é que a gente aprende um com o outro. Então, vira um desafio grande, né, de articulação, né, de todas essas frentes e todas essas lutas, mas também grandes oportunidades, né, de refazer sentido, né, para a vida nesse contexto tão bruto, né, que a gente vem vivendo, né, Árido, né? Árido, né? Desesperançoso, de humanizar o mundo real, né? Está precisando humanizar. Eu acho que é esse resgate, sabe? Assim, ter feito, alinhavar essas lutas, me garante isso, sabe? Que eu assim, recomponha a minha humanidade e que a gente aprenda de novo, né? A nossa humanidade uns com os outros. E vamos forçar, né, que o SUS promova isso, né? Cada vez mais. Que a gente possa continuar sonhando, né? Humanização. Continuar sonhando, né? Com outros mundos, outros futuros, né? Sim. Porque se a gente não sonhar, a gente para, né? Exato. Aí a gente deixa de ser TDAH e TOD. Aí deprime. Mas a gente não. Aí deprime, mas a gente não quer, a gente vai continuar TDAH e TOD. Mas acho que é isso mesmo, né? É humanizar a nós mesmos, né? É começar por nós, nos rehumanizarmos, né? A gente foi desaprendendo, né? Em relações extremamente áridas, né? Competitivas, produtivistas, né? Que é isso que é a cobrança total, né? O produtivismo e a segregação e a competitividade, né? Não existe trabalho conjunto, né? Eu brinco que eu nunca fiz nada sozinho, eu sempre trabalhei com gente, né? Eu posso, nesse momento, estar eu no palco, outro momento é você, né? Mas foi feito por muita gente, né? É isso. Aliás, você esqueceu de dizer na sua apresentação, eu também não falei, que você também é militante do Despatologiza e do coletivo Benes. Né? Com muita honra, muito orgulho. Esquecemos de falar. Lu, o que mais você acha que... Acho que tem muita coisa para você falar, precisamos voltar. Eu preciso ainda aprender mais, até para poder te provocar mais. Mas o que mais você... Deixa eu ver aqui da minha... Nos reumanizando, a gente reumaniza o SUS, né? E é um processo de despatologização, sem dúvida, né? Porque a desumanização é a base da patologização, né? Se você humaniza, não tem patologização, não tem chão. No campo da ética não tem terreno, não tem espaço para patologização, né? É essa radicalização, né, Cida? A gente fez uma coisa que eu acho que está um processo muito bonito que eu quero compartilhar, né? A gente, nesses eixos, né, do núcleo de saúde digital, esses eixos de saúde mental, a gente foi entendendo a importância de olhar para as pessoas, né, que são os nossos apoiadores em território, que são pessoas das comunidades, né, que a gente vai cuidar. Sim. Então, pessoas assentadas, né, no campo, as populações indígenas, população em situação de rua. A gente entendeu que ia ser importante que os profissionais do eixo de atenção básica pudessem acolher essas pessoas, né, no sentido de Sim. que elas pudessem experimentar pela primeira vez algo que elas vão passar a fazer e vão passar a ofertar, né, para os seus pares, né, como mecanismos de cuidado, como estratégias de cuidado, e para a gente também
ter nos profissionais do Núcleo de Saúde Digital uma compreensão das principais questões de saúde mental que afetam esses grupos populacionais, né? E tem sido um processo muito, muito lindo. Porque uma coisa é você olhar para a política de saúde mental da população indígena, ler os materiais, pensar as questões de interculturalidade, pensar de você se colocar. Outra coisa é você se encontrar online com uma pessoa de lá de dentro da aldeia, né? Que vai trazer a sua vivência complexa na fala, na troca, e como um parceiro seu, né? Alguém que você está acolhendo, mas que é um parceiro seu de execução dessa política que está sendo implementada. Então, está um processo muito bonito, muito inspirador, né? Das pessoas quererem estudar mais, aprenderem mais, né? E pensar, gente, é concreto, não é discurso, né? E a gente tem um risco grande, né? Num país muito grande como o nosso, de que a própria construção da política se finalize num texto morto, né, em algo que está bonito lá no papel, mas que nunca chega nas pessoas, né, na vida real, né. Então, tem dado para a gente um pouco essa noção de que é possível, sim, fazer, com toda a dificuldade. Primeiro, todo mundo tem que aprender a lidar com o celular, depois todo mundo tem que aprender a lidar com o tablet, e aí eu vou fazer reunião, tá cada um no lugar, estou dentro da UBS brigando, estou deitado no sofá. Depois a gente conseguir se entender que eu também preciso preservar esse espaço e tempo do encontro, mesmo que virtual, que não dá para viver do jeito que a gente aprendeu na pandemia, que a gente vai estar em 15 coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, porque a gente fica pulando uma reunião para outra, que a gente precisa preservar, né, essa inteireza quando a gente está com as pessoas, né, se encontrando, mesmo que, né, com a mediação aí de uma tecnologia, né, e a gente ir se desafiando, né, a entender quais são as barreiras de acesso, como é que a gente enfrenta junto as barreiras de acesso, e como é que a gente aprende, como é que a gente se reumaniza, como é que a gente aprende, né, com a experiência nessa diversidade. Então, acho que é um pouco do que a gente... E como a gente subverte, né? A gente vai subvertendo, a gente vai encontrando brechas. Tem que subverter. Onde der, a gente vai subverter. E onde não der, a gente subverte também. Também. Porque se a gente não subverter, não tem saída, né? Aí não dá. Lu, não tem saída. Olha, uma delícia conversar com você sempre, né? E acho que esse teu trabalho é fantástico, tem muita riqueza, acho que você precisa voltar para explicar mais para a gente, né? Ainda estou querendo saber muito mais. Não sei se você ainda quer falar algo. Não, acho que quero deixar esse gosto, né, de abertura, Cida. Acho que eu quero agradecer. Quero mais. Acho que assim, eu quero agradecer muito, né? Assim, é dos poucos momentos que a gente tem de estar com quem a gente gosta, com quem a gente admira, refletindo coisas, né, que a gente acredita que são importantes, que ajudam, né, a organizar os pensamentos, né, e as conexões, né, e deixar essa abertura, né, para que a gente possa, todo mundo pensar, né, assim, dos serviços de saúde mental, né, como é que eu dialogo, como é que eu me conecto com essas questões, né, o quanto o SUS, né, os trabalhadores e trabalhadoras do SUS têm conseguido, né, um pouco de respiro também para, né, para tomar esses espaços como espaço de disputa, como espaço importante da gente ocupar, porque isso reflete nos serviços, reflete em como as pessoas chegam para a gente, né, reflete naquilo que as pessoas acessam de informação, né, e daquilo que as pessoas organizam das suas próprias experiências de sofrimento, né? Então, por mais que os serviços de saúde mental estejam precarizados, que quando a gente fala de sei lá, de digitalização, vem lá, prontuário digital nem tem aqui, nem tem computador, não tem nada, saber que é muito amplo essa discussão, né? Que não se trata só daquela ferramentazinha que você vai ter ou não uma câmera para fazer um atendimento digital no seu CAPS. É de como a pauta da saúde mental está organizada no nosso tempo, né? Desse tempo de superconectividade, e de como as pessoas estão ressignificando o seu sofrimento psíquico, e essa experiência viva chega para a gente nos serviços. Então, não tem como a gente abrir mão dessa discussão. Não. Tem mais é que avançar e invadir cada vez mais, né?
Dá uma miradinha. Lu, obrigada em meu nome, em Muito nome do obrigada. Despatologiza, e está convocada para voltar quando tiver mais dados aí para Coisa contar para para a contar. gente. Tá? Muito obrigada pela sua generosidade, tá? Pelo seu TOD, né? De não aceitar o não, né? Sigo Quanto firme. mais não, mais consegue, quanto mais não, mais avança, né? Obrigada, querida. Obrigada. Beijo grande, eu que agradeço. Até breve.